Boa tarde. É um imenso prazer iniciar essa tarde em que contamos com a presença única e que muito nos honra do ator Carlos Vereza para dar sequência ao seminário sobre Stefan Zweig. Eu estou aqui na mesa porque o nosso presidente sofreu uma cirurgia há poucas semanas e ele não pôde comparecer por razões de ainda não estar completamente curado e livre do médico. Então, nós vamos dar início. Eu quero agradecer a presença da Anabela Geiger, que é do Conselho do Museu Stefan Zweig em Petrópolis e sempre faz questão de abrilhantar tudo que diz respeito ao nosso grande escritor. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para ela, que ela merece. Nós também aguardamos a presença do senhor Dionísio da Silva, que é escritor e que deve estar chegando porque, por alguma razão, ele também está atrasado. E a Hanna Kolotny, que é atriz e que, junto com o nosso Carlos Vereza, vai trazer em junho uma peça linda sobre Stefan Zweig, dessa vez no Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, onde todos deveremos estar para assistir esse belo espetáculo. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso querido Carlos Vereza. Boa noite. É uma honra, embora seja um clichê, mas é uma honra mesmo eu estar no Pen Club, que na Europa foi fundado pelo Stefan Zweig. Inclusive, eu vou começar com a carta dele, que eu lia na minha peça. Chama-se Declaração. Estão me vendo bem aí? Sim. Diz o Stefan: antes de deixar a vida de livre vontade e juízo perfeito, depois eu vou dar a minha opinião sobre essa carta. Antes de deixar a vida de livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe: agradecer do mais íntimo a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a mim e a minha obra tão boa e hospitaleira guarida. A cada dia fui aprendendo a amar mais e mais este país. Em nenhum outro lugar eu poderia ter reconstruído por completo a minha vida, justo quando o mundo da minha própria língua se acabou para mim e meu lar espiritual, a Europa, se auto-aniquila. Mas depois dos 60 anos, precisa-se de forças descomunais para começar tudo de novo. E as minhas se exauriram nestes longos anos de errância sem pátria. Assim, achei melhor encerrar, no devido tempo e de cabeça erguida, uma vida que sempre teve no trabalho intelectual a mais pura alegria e na liberdade pessoal o bem mais precioso sobre a terra. Saúdo todos os meus amigos que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Stefan Zweig. Bom, eu vou dar minha opinião, né? Claro. Essa carta foi imposta a ele. Eu não acredito que ele tenha feito essa declaração. O Stefan era uma presença incômoda para a ditadura do Estado Novo.
além da sua etnia, como brilhante judeu e o mais renomado escritor da década de 40, ele era ainda perseguido pelo Terceiro Reich. Por quê? Quando ele esteve na Alemanha, ele fez uma parceria com Richard Strauss numa ópera. E embora o Strauss simpatizasse com o Terceiro Reich, ele era muito amigo do Stefan e pediu ao Stefan para escrever um libreto da ópera. E o Stefan escreveu. Só que esse libreto tiraram vários cartazes, e esses cartazes foram distribuídos por toda Berlim. Então, aquilo causou uma revolta incrível no Hitler, sobretudo no Terceiro Reich, e eles passaram a perseguir o Stefan onde quer que ele fosse. Achou o nosso querido Stefan que, indo para Petrópolis, num bangalô, que naquela época não tinha aqueles prédios que tem hoje, era totalmente deserto, abandonado do ponto de vista geográfico de Petrópolis, que ninguém o acharia ali. Mesmo assim, ele, preocupado e sabendo que estava sendo perseguido, ele alugou esse bangalô, que é belíssimo, aliás, por apenas 6 meses. Ele pretendia mudar daquele bangalô, porque ele sentia que ele continuava sendo perseguido. A minha opinião é que ele foi assassinado, porque lendo a obra dele, a Lotte, coitada, não era um alvo, ela estava ali na hora errada, no dia errado, no momento errado. Aí sacrificaram a Lotte também. Mas ele era o alvo principal, porque é muito difícil a gente ter uma ideia de quão ele era renomado, de quão ele era famoso em todo o mundo, pelas biografias, sobretudo a biografia da Maria Antonieta, é uma obra-prima, né? Ele escondia o talento dele atrás das biografias. Tímido, mas extremamente famoso no mundo inteiro. Tradução na China, no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo, todo mundo. E ele incomodava ainda o Terceiro Reich. E não nos esqueçamos que o Brasil vivia uma ditadura do Estado Novo. E essa ditadura, para tornar-se mais simpática ainda ao Terceiro Reich, não simpatizava com a presença da família Stefan Zweig e Lotte, a sua segunda esposa, no Brasil. Eu não acredito no suicídio de um homem que escreveu livros. Por exemplo, esse livro aqui, eu tive a sorte de achar, é o último livro dele, O Mundo que Eu Vi, As Memórias de Stefan Zweig. É um livro, inclusive, da data que ele morreu. É um livro de 1942. Aliás, o mês também, fevereiro de 1942. E eu consegui o livro, que é uma raridade. Para quem acredita, e para aqueles que não acreditam, eu estava numa festa. Eu não gosto muito de festa, não, mas eu estava, né? E tinha ao meu lado uma médium, que eu sou espírita, né? Tinha uma médium de efeitos físicos. O que é efeito físico, para quem não conhece? Efeito físico, o médium de efeito físico, ele tem o dom de materializar o que ele bem entender, fazer aporte, transporte, enfim. E essa pessoa nunca ouviu falar em Stefan, muito menos na Lotte. De repente ela falou: Vereza, o que tem isso aqui na minha mão? O retrato da Lotte e do Stefan. Eu pediria que a Raninha passasse de mão em mão, para que vocês veio com essa fita.
as duas imagens, e vocês observem a moldura, que é bem de época. O Dionísio é uma figura, ele me arranja essa palestra que aliás eu me sinto muito satisfeito, e ele não vem, né? O que me chamou a atenção para o caso do Stefan foi o primeiro livro do Dionísio, Stefan Zweig Deve Morrer. Eu li aquele livro, como assim deve morrer? Aí eu fui entender por quê. Eu fui a Petrópolis, no bangalô dele, a Hanna foi também, né? O Betão. E eu percebi que naquela época, aquele bangalô era muito isolado. Era um alvo bastante fácil para quem quisesse causar algum tipo de mal ao casal, né? Porque ainda tem uma entrada pelos fundos, uma espécie de uma colina, que provavelmente entraram pelos fundos e, a meu ver, assassinaram o casal. Eu não acredito em suicídio, porque quem escreve O Mundo que Eu Vi, quem escreve essas memórias, quem escreve falando do futuro, ele tinha depressão. Até. O que acontece é o seguinte, ele tinha tanta esperança no Brasil, que ele escreveu um livro utópico, né? Brasil, o País do Futuro, que a gente continua esperando, né? O futuro. E pelo governo atual, desculpem, não quero entrar em temas políticos, mas pelo suposto governo atual, acredito que esse futuro estará bem distante ainda. Porque um país que tem todas as possibilidades, riquezas minerais, o único reservatório mundial de água potável, não é possível que esse país seja tão mediocremente governado. Desculpe, é a minha opinião, tá? E abrindo aqui ao acaso, um homem que diz, ele diz, mas de um modo geral, nunca me arrependi desse viver só pelos olhos desse viver. Esse cara não ia se suicidar, o cara que escreve isso. Viver só pelo cérebro, desse fanatismo da minha época de ginasiano. Isso criou em mim uma paixão pelo que é intelectual, a qual eu nunca mais desejaria perder, e tudo que desde então vi e aprendi assenta nos fundamentos que se formaram naqueles anos. O que o indivíduo perdeu de tempo em relação aos seus músculos, ainda mais tarde recupera, mas o voo para o intelectual, a força apreensiva da alma, exercitam-se exclusivamente nos anos decisivos da formação do espírito. Não tem como uma pessoa que escreve isso. A formação do espírito. E só quem aprendeu cedo a desenvolver amplamente as faculdades da sua alma consegue mais tarde abranger em si o mundo inteiro. Uma coisa bonita, né? Essa metáfora que ele faz da alma e o mundo inteiro. Eu não acredito, ele foi assassinado. E ela, por acaso, não era o momento dela estar ali. Em geral, ela ficava sempre na casa da poeta, me ajuda aí, espanhola, é a vizinha dele, Gabriela Mistral. Os assassinos achavam que naquele momento ele estaria só com o cachorrinho dele e que a Lotte estaria com a Gabriela Mistral jogando xadrez, que eles gostavam muito. Aliás, na casa dele, se vocês entram pelo jardim, tem um imenso tabuleiro de xadrez desenhado no jardim, né? E também na varanda dele tem um tabuleiro de xadrez. Mas o que é que eu estou falando? O que é que eu vim fazer aqui? É isso, né? Você veio falar sobre Stefan Zweig, o que você quiser. A montagem da sua peça, a ideia. Ah, tá, a montagem da minha peça. Tereza,
tinha um objetivo muito claro aqui no Brasil de fazer a Nova Jerusalém no Nordeste. Isso também incomodou o Getúlio? O Getúlio realmente não gostava da presença dele aqui. Ele tinha um projeto utópico, diria utópico, de criar uma nova Jerusalém exatamente no Nordeste. Isso não causou boa impressão na ditadura do Estado Novo. Mas eu estou sentindo aqui do meu lado a presença do Carlos Drummond de Andrade. Se vocês me permitem, eu poderia dizer um poema dele? O claro foi pouco, hein? Ainda pouco. Agora melhorou. Não sei por que, Drummond. Os dois provavelmente se conheceram, né? Naquela confeitaria famosa que tem Colombo, é. Preso a minha classe e algumas roupas, eu vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Eu devo seguir até o enjoo, posso sem armas revoltar-me. Olhos sujos no relógio da torre, não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre e o poeta pobre fundem-se no mesmo espaço. Em vão eu tento me comunicar, mas os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes. O sol consola os doentes, mas não os renova. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade há 40 anos, nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita, nem recebida, mas todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo sabendo que o perdem. Há crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros esqueci. Alguns achei belos, esses foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver, ração diária de erro, distribuída em casa pelos ferozes padeiros do mal, pelos ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, aqui não. Pôr fogo em tudo. Ao menino de 1918 chamavam de anarquista, anarquista, anarquista. Mas o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda pequena rompe o asfalto. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Rompeu o tédio, o asfalto, o nojo e o ódio. Drummond, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que você resolveu fazer uma peça sobre Stefan Zweig?
Eu li um livro do Dionísio, intitulado Stefan Zweig Deve Morrer. Eu falei, como assim deve morrer? Eu fui ler toda a vida dele, do Stefan. Aí eu escrevi uma peça e coloquei ele em elipse. Coloquei como protagonista a segunda esposa dele, tão bem interpretada pela Hannah Kolodny. Uma salva de palmas para a Hannah. A interpretação dela realmente é brilhante. Ela usava uma peruca porque a Lotte era morena, né? A tal ponto que, quando ela saía para agradecer o público, as pessoas não reconheciam, porque ela tem um cabelo louro, né? Eu resolvi não escrever sobre o Stefan. Eu deixei ele dentro de uma porta abstrata, elíptica. Eu disse, bom, se eu escondo ele numa porta, ele vai ficar mais presente do que estaria presente. E eu coloquei toda a ênfase na Lotte. E eu pretendo montar essa peça agora no Laura Alvim em junho. Espero que vocês compareçam. Porque, antes de tudo, é uma peça contra o fascismo, o antissemitismo, porque tem projeções visuais do Terceiro Reich, daquelas cenas insuportáveis, que faz o link com a interpretação da Hannah. No Laura Alvim nós vamos ficar sexta, sábado e domingo durante um mês. E eu espero que vocês compareçam, porque a interpretação da Hannah é brilhante, mas é um audiovisual também, é o projeto Cenas da Terceira Guerra Mundial, e tem uma ópera belíssima, que era a predileta do Stefan, que nós pesquisamos até que encontramos, através de um brilhante maestro, a partitura, e essa ópera toca no final. É muito bonito. Eu quase estou dando um spoiler, mas tem um final, não vou dar não. No final, tem um final que muda toda a história. Um final de 10 minutos muda toda a história. Então, a peça chama-se Lotte, a Mulher Silenciada. Né? Eu acabei de falar já. Não acabou não. Agora eu quero saber se você atua na peça ou só dirige a Hannah. Não, eu atuo na peça. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar não. Eu entro nos 10 minutos finais da peça. Não, mas eu não peraí, eu não contei o que eu faço. Eu não contei. Mas a vida não é um spoiler. Espera um pouquinho. Todo mundo vai de qualquer jeito, mesmo com spoiler. A vida, todo mundo é contra o spoiler. A vida não é um spoiler. O cara nasce, vive e morre. Há alguma coisa mais previsível do que isso? Mais spoiler do que isso? Ainda que o cara viva 120 anos, né? Essa aventura. Quanto tempo você levou nessa pesquisa para chegar a essa conclusão de que ele foi assassinado e fazer a peça nesses moldes? Foi uma pesquisa muito longa. Eu li bastante a obra dele, né? E eu achei que eu acho que ele e ela foram assassinados porque incomodavam muito a ditadura do Estado Novo, que era cúmplice do Terceiro Reich. O Getúlio, que Deus o tenha, mas na época eles trocavam carta com Hitler, enfim. E a presença de 2 judeus famosos, sobretudo o Stefan, no Brasil incomodava bastante. Imagino. Não é? Ele mandou algo embora. Que a Lotte, ela sempre foi escondida, né? Toda a biografia que eu li dele falava mais da primeira esposa. Sim, ela
Ela era a secretária dele. E a Lotte era uma secretária, se apaixonaram e tudo. Eu digo, por que não privilegiar ela? Já que ele é tão conhecido, através dela eu falo dele. Porque falar dele já falaram várias vezes. Eu digo, eu vou falar dela, né? Eu gosto muito dos anônimos. Eu sou muito fascinado pelas pessoas, porque eles não entram na história nunca. Só os protagonistas. E os protagonistas nem sempre são protagonistas, né? A verdade é essa. Os vencedores. Eu me lembro que o Napoleão, uma grande figura, né? Ele ia invadir uma cidade lá. Aí o ajudante de ordem dele disse, general, sei lá o nome, é melhor o senhor invadir hoje porque amanhã vai chover. E ele era um estrategista maravilhoso. Não, vou invadir hoje. Não. Peraí, eu vou invadir amanhã porque não vai chover. O rapaz humilde disse, desculpa, essas nuvens no céu indicam que vai chover. Não vai chover. Ele invadiu, choveu e perdeu. Então, esses ajudantes que não entram na história, ninguém sabe o nome do ajudante, né? É que fazem a história, né? Ele avisou, olhou, vai ver que ele conhecia a temperatura, né? Não há uma razão teórica por que eu escrevi sobre a Lotte e o Stefan. As coisas vêm, né? Mas o gatilho inicial foi o livro do Dionísio, né? O Stefan Zweig deve morrer. Eu fui perguntar por que ele deve morrer, né? O sujeito pacato, com depressão. Agora, incomodava porque ele escrevia genialmente bem, né? Escrevia muito bem. Essas memórias dele aqui, isso aí é fantástico, isso aqui. Incomodava pelo talento, pela cultura dele, né? Que era judeu. Sobretudo. Vocês, judeus, incomodam porque vocês criaram a civilização, né? É inegável. Os 10 mandamentos. É inegável. Exatamente isso. É isso. A história cultural do povo judeu incomoda muita gente. Incomoda. Quando o filho do Thomas Mann se suicida, ele ficou indignado. Esse é mais um dado que me leva a pensar que ele não se suicidou. Quando, infelizmente, o rapaz se suicidou, o filho do Thomas Mann, ele, vários intelectuais, prestaram solidariedade, mas ficaram revoltados com o suicídio do rapaz. Agora, o Dom Pedro é um fenômeno, porque falava 16 idiomas, né? E alguns dialetos. Impressionante. Bom, para encerrar, eu não mereço estar aqui. É realmente um lugar fundado pelo Stefan na Europa. Obrigado por vocês me chamarem, me escolherem. E eu amo o judeu, amo. Vocês criaram a história, vocês criaram a civilização. E há mais ou menos 2 anos eu peço a Hannah para me levar para conversar com o Rabino, ela não me leva. Acho que ela tem medo que eu vire judeu e tire o protagonismo dela. Porque vários rabinos foram ver a peça, né? A cultura deles me encanta muito. E a resistência desse povo é inexplicável. Porque não falo nem das guerras, né?
do percurso histórico desse povo e da contribuição cultural, política, prêmios Nobel, tem uma infinidade, né? Quer dizer, não que eles sejam superiores, mas como resistência eles tiveram que investir na memória e na cultura. Por isso eles resistiram, né? Por isso a tradição vem desde Abraão, vem passando pelos filósofos e não vai acabar nunca, porque foi a maneira que eles encontraram de resistir, de passar a sua biografia para os que estavam vindo, né? É um povo admirável, realmente. Muito obrigado. Quando precisarem que eu venha outra vez, me avisa, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado. Vamos ver.